Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um processo de desmame difícil, um dos indicadores de desmame difícil. Quantas vezes você iniciou um processo de desmame achando que teria um êxito nesse processo e infelizmente não teve o resultado satisfatório? Isso por conta dos fatores envolvidos na fisiopatologia da falha do desmame, né? Se a gente for pensar nesses fatores, nós temos, de forma resumida, duas condições. Em um lado da balança, a capacidade da musculatura respiratória. Em outro lado da balança, os fatores que impõem uma demanda a essa musculatura, que impõem uma sobrecarga a essa musculatura respiratória. Não vamos hoje falar desses fatores, mas se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram de Dr. Flávio Maciel, ele fez uma figura muito interessante onde ele fez uma teia fazendo interligação entre os diversos fatores que resultam em um desmame difícil ou que resultam em um desmame não satisfatório, ou seja, insucesso no processo de desmame. Mas hoje, especialmente, nós vamos falar de um fator que é um fator preditivo para insucesso de desmame. Em outros vídeos, em outras ocasiões, eu sempre falo que o processo de desmame é um dos pontos críticos dentro da terapia intensiva em todo o arsenal terapêutico, em todas as condutas terapêuticas que a gente tem, não desmerecendo outras condutas e outros pontos de vista terapêutico dentro da terapia intensiva. Mas, no processo de desmame, a gente tem que ser mais acertado, ou seja, a assertiva nossa tem que ser muito alta, ou deve ser muito alta. Por quê? Nós sabemos que um paciente em fracasso de desmame, se ele realmente chegou a ser estubado de forma indevida, por uma pressão da equipe, uma pressão do médico assistente, por qualquer um dos fatores, esse paciente, se foi reintubado, não interessa se foi por falha no desmame ou se foi por falha na extubação, ele aumenta o risco de mortalidade. E por isso que eu digo que o processo de desmame é um processo complicado e é um processo difícil. Eu estou aqui excetuando aqueles pacientes que saem do ventilador sem grandes problemas. Mas, como eu disse, nós vamos conversar hoje sobre um fator que ele é tido como um índice preditivo de falha de desmame. E que fator é esse? Sarcopenia. É uma condição que nem sempre avaliamos o nosso paciente na terapia intensiva, o paciente que tem sarcopenia. Nos preocupamos muito em outras condições que impactam no insucesso do desmame. Mas e a sarcopenia, como que fica? Na verdade, talvez nós precisássemos avaliar esse paciente muito precocemente e já iniciar um procedimento, já iniciar uma conduta terapêutica muito antes do processo de desmame, visando minimizar o impacto negativo da sarcopenia no processo de desmame. Bom, em 2010, um guideline europeu sobre sarcopenia, ele definiu que sarcopenia é a redução da massa muscular, redução da força e redução da função da musculatura como um todo, e isso não livra a musculatura respiratória. Nós sabemos que a disfunção muscular periférica impacta sim na musculatura respiratória. Bom, esse mesmo guideline, ele classifica a sarcopenia como pré-sarcopenia, sarcopenia e sarcopenia severa. O que é que ele coloca nessas três condições, nesses três estadiamentos da sarcopenia? A condição de pré-sarcopenia é quando o indivíduo tem apenas redução da massa muscular. A condição de sarcopenia, ele tem redução da massa muscular e redução da força, ou redução da massa muscular e redução da função. Ou seja, ele tem redução da massa muscular e uma das outras duas condições que indicam a sarcopenia. E a sarcopenia severa? Aí sim, esse paciente tem as três condições: redução da massa muscular, redução da força e redução da função dessa musculatura como um todo. Isso significa dizer também para a musculatura respiratória. Esse mesmo guideline, ele
classifica a sarcopenia como uma sarcopenia primária e uma sarcopenia secundária. A sarcopenia primária é aquela condição que está relacionada com a idade e não tem nenhum outro fator que sugira uma condição de sarcopenia secundária. A sarcopenia secundária, ela pode ser secundária à atividade física, que seria aquele indivíduo sedentário, mesmo com idade um pouco mais jovem, desenvolve sarcopenia pelo sedentarismo exclusivo. Poderia estar relacionado com patologia, principalmente as patologias de origem neoplásicas e as patologias como processos inflamatórios crônicos e falência de múltiplos órgãos. Esses aí também classifica como sarcopenia secundária. E por fim, a condição nutricional. Aqueles pacientes que têm um suporte nutricional, ou aqueles indivíduos, não vamos nem pensar nos pacientes, pensar nos indivíduos ainda, que tem um suporte nutricional ou um aporte nutricional bem abaixo da necessidade calórica que ele tem, ele com certeza vai desenvolver uma sarcopenia e essa será classificada como sarcopenia secundária. Bom, não raramente nós temos esse perfil de pacientes na terapia intensiva, né? Um paciente idoso ou um paciente com uma doença crônica, um processo inflamatório crônico, ou um paciente com neoplasia. Então, significa dizer que a sarcopenia na terapia intensiva, ela pode ser mais comum do que os nossos olhos estão vendo. E talvez esteja passando desapercebido esse paciente. Quando a gente pensa em um paciente idoso, a literatura ela já traz uma prevalência de sarcopenia variando entre 5% e 13%. Para os pacientes, ou para os indivíduos, melhor, vou tirar os pacientes novamente, para os indivíduos entre 60 e 70 anos, essa prevalência, ou seja, entre 5% e 13% de sarcopenia. Já para os indivíduos acima de 80 anos, a prevalência de sarcopenia, segundo a literatura, ela chega a 50%. Mais uma vez, não é raro nós termos esse perfil de pacientes na terapia intensiva, quer seja por sarcopenia primária, quer seja por sarcopenia secundária. Então, se esse é o nosso paciente na terapia intensiva, isso está relacionado sim com o processo de desmame, tornando o nosso desmame difícil. Em 2019, esse ano, pouquinho tempo, um grupo de Taiwan publicou um trabalho exatamente pesquisando isso, o impacto na sarcopenia como um preditor de desmame difícil. E eles encontraram, ou eles classificaram a sarcopenia pela área de secção transversa do psoas, que é uma das formas de diagnóstico da sarcopenia, tá? Que seria diagnóstico através de imagem. Tem N possibilidades para a gente fazer o diagnóstico de sarcopenia, mas uma delas, que inclusive no guideline de 2010, o guideline europeu de sarcopenia, ele preconiza sim que seja uma das formas para o diagnóstico da sarcopenia. Pois bem, o que é que eles fizeram? Eles avaliaram esses pacientes no processo de desmame. Tá? E o que é que eles observaram? De todos os pacientes que eles avaliaram, um pouco mais de 3.500 pacientes, eles encontraram que 30% desses pacientes apresentavam sarcopenia, em torno de 30%. E que estes pacientes apresentavam um processo de desmame difícil. Ou seja, a sarcopenia foi um fator independente de desmame difícil. Então, você pode considerar que seu paciente com sarcopenia, provavelmente, muito provavelmente, ele terá um processo de desmame difícil. Daí é onde eu volto a falar, como eu já falei há pouquinho tempo atrás. Será que nós não estamos passando em branco dessa sarcopenia? Será que nós não deveríamos pensar em mobilizar muito mais esse paciente do que nós estamos mobilizando? Então, se esse paciente tem sarcopenia, eu não posso deixar para correr atrás desse prejuízo só no momento que eu vou pensar em desmamar esse paciente. Eu tenho que correr atrás desse prejuízo que não foi um prejuízo meu, foi um prejuízo que já veio com esse paciente, ele já internou com um quadro de sarcopenia. E lembrando que
o paciente com sarcopenia ele é muito mais suscetível às alterações de estresses fisiológicos, a sofrer alterações de estresse fisiológico. Que tipo de alteração? Grandes cirurgias, processo ventilatório mecânico, né? E falência de múltiplos órgãos. Então essas três condições elas impactam de forma mais significativa, negativamente, no paciente com sarcopenia. Daí, mais uma vez, volto a insistir, vamos avaliar esse paciente muito precocemente, logo no momento de entrada na UTI, se possível, e que a gente possa tentar trabalhar com esse paciente, tentar tratar esse paciente muito antes de iniciar o nosso processo de desmame, para que a gente possa minimizar o insucesso no processo de desmame. Uma vez que, como eu falei, o grupo de Taiwan estabeleceu nos resultados do seu trabalho que a sarcopenia é um fator independente preditivo de insucesso do desmame. Ok? Então, um abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.